Olá a todos, graça e paz, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês podem perceber, estamos em um cenário diferente. Eu estou na rua, mas senti de Deus aquela vontade de gravar o vídeo, ligar a câmera e trazer uma palavra. Eu tenho tentado ser mais constante aqui nesse canal, porque eu sei que esse canal é importante. Eu sei que uma palavra que é transmitida através deste canal pode mudar vidas, pode alcançar pessoas que estão necessitando de uma palavra, de uma oração, de uma resposta, de uma providência. E quem sabe este canal não seja o meio para que esta providência chegue até você. Muito obrigado pela sua audiência. Se você está aqui e ainda não é inscrito, peço que você se inscreva nesse canal. Se esta mensagem fizer sentido para você, compartilha com alguém que também necessita ouvir a palavra que está no meu coração. E não deixe de aqui nos comentários expressar aqui a sua gratidão, a sugestão, um pedido de oração, enfim. Este espaço é seu. Fique à vontade. Tudo bem? Queridos, eu estava pensando sobre a vida de José. Estava pensando, meditando sobre a vida de José. E liguei a câmera, acabei por querer trazer esta reflexão ao teu coração, porque talvez você esteja enfrentando uma situação semelhante a que José enfrentou. E assim, cada etapa da vida de José é uma mensagem. Cada etapa da vida de José se enquadra na vida de alguém. Talvez você esteja vivendo mais de uma etapa daquele processo que José viveu. Talvez você esteja caminhando a mesma trajetória que José ele precisou caminhar. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos para a minha vida e para a sua vida. Às vezes não conseguimos perceber, não conseguimos entender os processos de Deus nas nossas vidas. O porquê que algumas coisas acontecem, algumas coisas não acontecem. Não conseguimos entender nenhuma coisa e nem outra. José era um rapaz muito novo quando teve aquele sonho e compartilhou com a sua família. E a gente percebe que a vida dele deu uma guinada de 180 graus depois que ele contou aqueles sonhos. Os irmãos que já não tinham muita afeição por ele, agora piorou. Agora já era. Agora o que era ruim ficou pior. Percebe? A Bíblia diz que os irmãos já não conseguiam falar com ele de forma pacífica. Era algo agressivo. A relação não estava dando certo. E ao que parece, aquele jovem não percebia. A indiferença, escanteamento, eu não sei. Eu, às vezes, até percebia. Mas como ele tinha tanta afeição do pai, ele podia até fazer de propósito. Era um menino jovem, queridos. E a gente, quando é jovem, você sabe que a gente faz muita bobagem. Quando a gente tem a cabeça jovem demais, a gente não pensa muito antes de fazer as coisas. A verdade é que quando jovens, a gente age muito por impulso. A gente toma muitas decisões precipitadas. Quando jovem, a gente faz muitas coisas sem pensar. Não é verdade? Se você está assistindo a esse vídeo e é jovem, sabe do que eu estou falando. Talvez não consiga admitir agora. Mas se você está assistindo esse vídeo e não é tão jovem, já passou aí dos 30, assim como eu, que já passei dos 30, e aí é que você sabe mesmo que na sua juventude você fez um bocado de coisas impensadas, agiu sem pensar, viveu momentos impensadamente, sem medir as consequências. Nós, quando jovens, nós fazemos isso. É inerente aos jovens. É muito difícil nós vermos jovens centrados. Eu, particularmente, não era. Dada a base que eu recebi, não era nenhum
maluco, nem um maloqueiro, mas sim, eu era uma pessoa que fazia muitas coisas e tomava muitas atitudes impensadas. Talvez José fosse assim. Talvez José fosse esse menino e ele precisava entrar na fornalha da preparação. Ele precisava entrar e descer a casa do oleiro para que o oleiro pudesse trabalhar com aquele vaso tão novo. Foram muitas camadas. Mas o que eu quero mesmo trazer nesse vídeo é que José, ele não sabia exatamente de nada que aconteceria com ele. Nada. Queridos, foram camadas e mais camadas de coisas ruins que aconteceram na vida desse jovem. E assim, quando uma coisa estava boa, aí aconteceu alguma coisa para piorar a vida daquele menino. Ele veio como os seus irmãos estavam, como em qualquer outro dia. É interessante que a gente não sabe o que vai nos acontecer, seja de bom ou seja de mal. Veja, naquele dia, José, ele acordou como nos outros dias. E eu quero falar nesse vídeo justamente dessas duas noites que antecederam. Uma noite que antecedeu ao problema, à luta, ao início do processo, ao início da dificuldade, ao início daquela grande tribulação, daquela grande provação que viria sobre a vida de José. Foi uma noite que separou. José, ele vai dormir como nos outros dias, acorda como nos outros dias. Seu pai diz, vai ver como estão os teus irmãos. Talvez essa não tenha sido a primeira ordem que José tenha recebido em relação àquilo. Talvez aquilo tenha sido ou era algo de praxe na vida de José. José já tinha o costume de fazer aquilo. E José foi fazer o que o seu pai mandou, assim como todos os dias. Tomou o seu café da manhã, tomou o seu banho, enfim, queridos, uma rotina normal até que ele vai e encontra os seus irmãos. Seus irmãos não estão no lugar de costume e ele vai à procura dos seus irmãos e é aí que acontece uma noite que separou. Na noite anterior, José estava bem. Dormiu na sua casa. E não sabia ele que aquela seria a última noite que ele dormia naquela casa. Não sabia José que aquela seria a última noite que ele dormiria na casa do seu pai. Não sabia José que aquela seria a última noite que ele dormiria na mesma casa com os seus irmãos. Não sabia José que no outro dia estava à sua espera o início de uma grande dificuldade. Queridos, às vezes é exatamente isso que acontece nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que os homens, nós fazemos muitos planos, mas a resposta provém de Deus. A gente sim planeja e isso não é errado. Entenda, eu faço planos, eu crio projetos, eu determino coisas para o meu eu do futuro. Mas se essas coisas se concretizarão, aí é outra menor, aí é outra coisa. Aí sabe? Isso aí já é um patamar espiritual que eu não posso adentrar porque não me convém. Apenas a Deus pertence o passado, o presente e o futuro. Quem está no meu futuro é Deus. Eu faço as minhas escolhas, eu determino as coisas que eu quero para o meu eu do futuro, eu planto as minhas sementes, crendo na lei da semeadura, de que as irei colher. Mas é Deus que sabe. E tem coisas que eu faço, que eu penso, que eu falo, que são sementes boas, sementes ruins. Todos os dias estamos semeando, queridos, nas nossas escolhas, nas nossas falas, na forma como a gente pensa, como a gente trata, como a gente se porta. Tudo são sementes. Bote isso na sua cabeça. Tudo são sementes. E essas sementes geram frutos.
E a gente precisa colher esses frutos. E às vezes a gente está dizendo assim, a vida é muito injusta, Deus não existe, Deus não me ama, Deus me esqueceu. E a gente está praguejando, murmurando, porque estamos colhendo os frutos de coisas que plantamos. Bota para pensar, são coisas que a gente plantou. E a gente às vezes não lembra, mas foram sementezinhas, palavras, pensamentos, obras, comportamentos, decisões. Estamos fazendo isso todos os dias. O resultado vem e às vezes a gente esquece. Aí a gente culpa Deus, a gente culpa a família, a gente culpa parentes, a gente culpa amigos, a gente culpa o Estado, a gente culpa o país, a gente culpa Deus, o diabo e o mundo. A gente só não se autorresponsabiliza. Aquela última noite, talvez se José soubesse que aquela seria a última noite, ele aproveitaria um pouco mais. Talvez se ele soubesse que seria vendido no outro dia, que ele seria jogado numa cisterna. Talvez naquele dia ele tivesse levantado e tivesse dito, quando o seu pai lhe deu aquela ordem, ele diria assim, pai, hoje eu não vou. Me perdoa, pai, mas hoje eu não posso ir. Hoje, se eu for, vai me acontecer coisas que eu não quero. O senhor vai sofrer e eu vou sofrer. Não, hoje eu não vou. Mas a gente não sabe. A gente não consegue dominar isso, queridos. E aí, aquela foi a última noite de José. Passa-se então o tempo. Foram muito tempo. Foram 13 anos de muito sofrimento, de muitas dificuldades, de muitos altos e baixos, de muitas indas e vindas. Aquele menino foi vendido como escravo e passou, Deus lá sabe quantos anos dentro da casa de Potifar. E embora fosse um moço bonito, eu tenho certeza que quando ele chegou na casa de Potifar, ele não chamou a atenção da mulher de Potifar, porque era só um menino. Mas os anos foram passando, José foi crescendo, foi adquirindo experiência e maturidade. E foi se tornando um homem interessante, a ponto de a mulher de Potifar se afeiçoar, se agradar, se apaixonar por ele e lhe fazer propostas indecentes, de forma que quando aquele homem, quando aquele jovem rejeita as propostas, ela gera um cenário que na cabeça dela era impossível de ele rejeitar. A casa estava vazia. Era o momento propício para acontecer o pecado. Mas ele resistiu, deixando na sua mão a sua capa e fugindo. Ela então grita e inventa uma história absurda e aquele menino vai para a prisão. E Deus lá sabe quanto tempo ele passou ali. A Bíblia só diz que dos sonhos que ele revelou, tanto do copeiro quanto do padeiro, o padeiro foi morto, o copeiro voltou à sua função oficial de servir o copo do rei. E a Bíblia diz que ele se esqueceu de José e foram mais 2 anos até que Faraó sonhasse. Mas pensa comigo, José ele não sabia que aquela seria a última noite que ele passaria na casa do seu pai. Mas Deus é maravilhoso. Deus é fiel, queridos. Deus é poderoso. Porque José também não sabia que aquela noite seria a última noite que ele dormiria na prisão. Aleluia. José também não sabia que aquela seria a última noite que ele dormiria como presidiário, como escravo. José também não sabia. Ele foi dormir como de costume, como fez nas outras noites. Mas não era uma noite qualquer. Era a noite que encerrava um ciclo de lutas. A noite que
dar início a um ciclo de lutas? Tem sim. Eu não sei se você já está vivendo esse processo. Eu não sei se você já está vivendo este momento. Eu não sei se você já acordou e já se deparou com uma batalha, com uma guerra, com uma luta, com uma prova. Mas Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é maravilhoso. Porque assim como existe a noite que antecede a luta, existe a noite que antecede a vitória. Aquela foi a última noite que José dormiu na prisão. Aquela foi a última noite que José, ele dormiu como prisioneiro. Aquela foi a última noite que José dormiu como escravo. E nunca mais José voltou para a prisão. Nunca mais José dormiu como escravo. No outro dia, José se apresentou diante de Faraó. Revelou através de Deus os sonhos daquele grande rei. E aí foi nomeado governador do Egito. Ei, queridos, Deus manda te dizer que a noite que antecede a tua vitória vai chegar. Então, a noite que separa a luta da vitória está chegando na tua vida. Se você acredita, digite amém. Eu creio aqui nos comentários, porque Deus está chegando com providência na sua vida. Amém, queridos? Esta era a mensagem que eu tinha para entregar ao seu coração. Se ela tocou você, compartilhe esta mensagem com mais alguém. Digita aqui nos comentários, amém, eu creio. Aqui na descrição desse vídeo tem um material chamado Guerreiros de Oração. Se você adquirir este material, você abençoa este canal e ajuda esta obra a crescer. Vamos juntos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, queridos, levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, até o nosso próximo encontro. Amém.